Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância verbal e nominal. Estamos na questão número 68. Vamos lá. Em se tratando de concordância verbal e também nominal, assinale a alternativa que não está em conformidade com as regras gramaticais, ou seja, vamos procurar a opção incorreta, tá bom? Vamos lá. A televisão mostrava a seguinte e triste cena: a um canto, mulheres e criança atemorizada, em razão da forte luz e do barulho das explosões intermitentes. Vamos lá. Olha, substantivo e adjetivo. O adjetivo aqui optou por concordar com o substantivo mais próximo, tá? A cena era a seguinte, né? Mulheres e criança atemorizada. Ao se concordar aqui apenas com criança, reforça-se a ideia, tá? De que apenas a criança é que tinha mais temor, tá bom? Então a opção A ela está correta. A concordância é opcional, né? Concorda-se com o mais próximo ou então poderia concordar com os dois, tá? Com mulheres e crianças, né? Com mulheres e a criança, tá bom? Então a letra A correta. A letra B. Era justa que a sentença fosse implacável, pena máxima. Gente, eu tenho aqui, né, duas orações, olha, era justa e que a sentença fosse implacável, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui é uma oração principal e aqui é uma oração subordinada, tá? Subordinada com o valor sintático de sujeito. Quando isso acontecer, a oração principal, né, ela fica com a estrutura aqui, ó, o, o adjetivo após o verbo de ligação, ele fica no masculino singular, tá bom? Então, o que era justo? Que a sentença fosse implacável é o sujeito em forma de oração. Que a sentença fosse implacável era um fato justo, tá? Então, percebam que o justa aqui, o adjetivo, ele não está diretamente relacionado ao substantivo sentença, tá? Era um fato justo que a sentença fosse implacável, tá? Eu tenho a primeira oração, uma oração principal, e a segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá bom? Quando isso acontecer, tá? O adjetivo aqui, ele fica sempre no masculino singular, tá? Por exemplo, era claro que a sentença fosse implacável. Era conveniente que a sentença fosse implacável, tá? E daí por diante. Então, pessoal, nós percebemos aqui que a letra B é a opção incorreta. Então, vamos assinalar a letra B. E qual o erro? Né? A oração principal, ela teria que ficar assim. Era justo que a sentença fosse implacável, tá? Aí a frase estaria correta, tá bom? Então, a letra B é a opção a se marcar. Vamos, então, agora observar os seguintes casos, né? Na opção C e D. Nas opções, né? Nas opções C e D. Vamos lá. Confissões demonstra o quanto se transformou Santo Agostinho e delineia a base de que, para o santo, não há filosofia sem Deus. Bom, como explicar aqui, tá? O sujeito no
plural e o verbo no singular, né? Como explicar isso? Está correto? Sim, está correto, porque Confissões é o nome da obra, é o livro Confissões. Ele demonstra. E o livro, né, ele delineia a base, né, de que para o santo não há filosofia sem Deus. Então, Confissões, tá, não são as confissões do Santo Agostinho, é uma obra que ele escreveu. Tá? Então, a obra Confissões, desculpem, né? A obra Confissões, ou o livro Confissões, demonstra e daí por diante, tá legal? Então, a letra C está correta. E vamos à letra D, né? Todos vamos ficando diferentes e 25 anos é uma vida. Bom, 25 anos, eu tenho aqui o sujeito passando uma ideia de plural, né? E o verbo no singular estaria correto? Sim, estaria correto, tá? Porque expressões que indicam quantidade, medida, peso, valor, tempo, elas são invariáveis, né? Elas se tornam um sujeito invariável e o verbo ser, ele fica no singular, tá? Bom, aquele candidato que não tenha se preparado, né, para as questões, né, de concordância, ficaria aí né, apuros para identificar a opção incorreta, né? Porque várias pareceriam incorretas, tá bom? Mas somente a letra B está incorreta. Número 68, letra B. Questãozinha complicada, hein? Número 69, tá bom? Com relação à concordância nominal das frases abaixo, assinale a alternativa incorreta, tá? Bom, é logo, pessoal, aqui a letra A, né? Não tem como. Eu tenho aqui, olha, mãe e o filho. Eu tenho dois substantivos para um adjetivo, tá? Quando o adjetivo vem antes, ele deve concordar com o mais próximo, tá? Então ficaria, é teimosa a mãe e o filho. Se o adjetivo viesse depois, haveria outras opções de concordância. Poderia concordar, né? Tanto com o primeiro elemento quanto com o segundo. Mas logo de cara nós percebemos aqui, né? Que a opção A é a incorreta, tá bom? Por quê? Mais uma vez frisando, por quê? O adjetivo, quando ele vem anteposto, né, aos dois substantivos, ele concordará com o mais próximo. Então, a frase correta seria, é teimosa a mãe e o filho. Se o adjetivo estivesse após, eu quisesse concordar com os dois, eu concordaria com o masculino plural, né? A mãe e o filho são teimosos, tá? E daí por diante, tá legal? Vamos lá, então a opção incorreta, claramente incorreta, é a letra A. As opções seguintes, elas estão corretas, tá bom? No momento, dedico-me ao estudo das línguas francesa e inglesa. São duas, né? Tá bom? Então, língua francesa e língua inglesa. Então, ao estudo das línguas francesa e inglesa. Haveria outras maneiras de formular a frase, como, por exemplo, no momento, dedico-me ao estudo da língua inglesa e da francesa. Tá bom? Poderia se optar por outra construção. Mas a letra B também está correta. Então, vamos lá. Letra C. Seriam entregues prêmios também ao sexto e sétimo classificado, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui, olha, o numeral ordinal seguido do adjetivo, que poderia também ser seguido do substantivo. Quando isso acontece, é opcional deixar o substantivo no plural ou no singular.
E o mesmo com o adjetivo, tá? Então, a frase poderia ficar assim: seriam entregues prêmios também ao sexto e sétimo classificados. Ou então, seriam entregues prêmios também ao sexto e sétimo classificado. É opcional, tá? Então, a letra C, ela está correta. E letra D. A ginástica diária fez com que ele ficasse com braços e pernas musculosos, tá? Eu tenho aqui, olha, 2 substantivos para um adjetivo, tá? Bom, quando os substantivos são de gêneros diferentes, braços masculino e pernas feminino, né? Eu concordo com ambos sempre no masculino plural, tá? Braços e pernas, ambos musculosos. Correto também. Então, pessoal, a letra D está correta, a letra C correta e a letra B também. A única opção incorreta é a letra A, tá bom? É teimosa a mãe e o filho. Seria a forma, né, correta, tá bom? Mas não é o caso, por isso assinalamos a letra A. Número 70, tá? Em qual alternativa a concordância verbal está de acordo com o padrão culto da língua portuguesa? Então vamos procurar aí, né, a opção correta, tá bom? É uma prova de 2020 da aeronáutica, né, para ingresso na aeronáutica, tá? Vamos lá. Todos sabemos, vamos atrás da correta. Todos sabemos que existe no passado daquela família tradicional, né, fatos que ninguém quer relembrar. Bom, todos sabemos que existem fatos. Fatos, eles existem. Então a opção A é incorreta. Opção B, né, falado várias vezes aqui, né? Na playlist, né, de questões sobre concordância. Bom, vamos lá. O verbo haver no sentido de existir sempre no singular, tá bom? Havia pessoas no teatro, tá? Pessoas que abandonaram o local antes do término do espetáculo. Então a letra B incorreta também, né? Havia pessoas. Letra C. A atitude dos alunos daquelas universidades públicas, a atitude, ela comoveu, né? Então, olha, a atitude, né, ela comoveu. Então, erro de concordância, né? O núcleo do sujeito aqui no singular e o verbo no plural, né? Está havendo uma discordância e não uma concordância, tá? Então, pessoal, sobrou aí para nós assinalarmos a letra D, tá? Vamos lá, a letra D. Desconheciam-se os motivos pelos quais o marido havia abandonado a família. Ora, verbo transitivo direto, também falei várias vezes, né? O seguinte caso: verbo transitivo direto, mais o pronome se. Eu estou na voz passiva sintética. O sujeito está aqui, olha. Tá? Sujeito no plural, verbo no plural, tá? Concordância correta, tá? Desconheciam-se os motivos eram desconhecidos, tá? Então, sujeito no plural, verbo no plural, tá? Verbo transitivo direto, mas o pronome se, eu tenho a voz passiva sintética. O que vem depois, geralmente ali é um sujeito que deve concordar com o verbo. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Tudo correto na opção D. Número 70, letra D.